Olha, nós estamos nos domingos à noite fazendo o seguinte: percorrendo os 4 evangelhos e destacando a mensagem de Jesus nos 4 evangelhos, naquelas palavras que são as palavras-chave desses evangelhos. Então nós começamos com Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, o que é Jesus e o evangelho. Em Mateus, Jesus e o reino. Em Lucas, Jesus e a graça. E em João, Jesus e o mundo. Então essa é a nossa trilha, essa é a nossa caminhada. A gente vai ver em Mateus, Jesus e o reino. Em Lucas, Jesus e a graça. Em João, que é o último evangelho escrito, Jesus e o mundo. E em Marcos, nós estamos vendo todas as vezes em que a palavra evangelho aparece, para entendermos o que é Jesus e o evangelho. Qual é o evangelho que Jesus está anunciando? Esta é a 4ª vez que a palavra evangelho aparece em Marcos. Está no capítulo 8, no verso 35. A primeira vez que a palavra evangelho aparece é no versículo 1 do evangelho, é o título do evangelho, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1, verso 1. A segunda vez e a terceira vez em que a palavra evangelho aparece é nos versículos 14 e 15 do mesmo capítulo 1, quando fala de Jesus começando a pregar o evangelho e chamando as pessoas a crer no evangelho. São as outras 2 vezes em que a palavra aparece. Essas são as 3 primeiras vezes em que a palavra evangelho aparece. Ela aparece agora pela 4ª vez no capítulo 8, no verso 35, quando Jesus diz assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder sua vida por amor de mim e do evangelho vai salvá-la. Temos aqui, portanto, a 4ª vez em Marcos em que a palavra evangelho aparece nesse dito de Jesus. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Entretanto, aquele que perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. E eu queria fazer aqui com vocês essa noite a mesma coisa que Jesus estava fazendo com os seus discípulos quando estava falando disso. Estava tendo uma conversa adulta com seus discípulos sobre o evangelho. Conversa de gente grande. Conversa com fé autêntica. Uma conversa sobre o evangelho sem infantilidades, sem criancices, sem pequenices, sem reduções. Principalmente uma conversa sobre o evangelho sem enfeites, sem ornamentos, sem vitrine. Eu sei que estamos acostumados a ouvir falar do evangelho cheio de enfeites. Estamos acostumados a ouvir falar do evangelho cheio de ornamentos. Estamos acostumados a ouvir falar do evangelho cheio de vitrines iluminadas e coloridas. A tal ponto de que o que é a essência do evangelho, às vezes, está no meio de tanto enfeite, de tanto ornamento, de tanta vitrine cheia de refletor, que se perde a essência do evangelho ali no meio. E a gente começa a dar mais importância para os enfeites, para os ornamentos e para as vitrines iluminadas do que para o evangelho. Mas o que Jesus está fazendo agora aqui com seus discípulos é uma conversa
de gente grande com eles. Olha, vamos tirar os enfeites, vamos tirar os ornamentos, vamos tirar as vitrines acesas, vamos olhar a coisa como ela é, vamos vê-la crua. Vamos vê-la crua, sem ser trabalhada, sem ser modelada, vamos ver como ela é. Esse é o tipo de conversa que Jesus Cristo teve algumas vezes com seus discípulos. E normalmente, quando ele tinha essa conversa com os discípulos, como narra o Evangelho de João, por exemplo, vários saíam. Vários saíam porque Jesus os frustrava. Não era aquilo que eles estavam querendo ouvir. Mas Jesus estava pouco ligando para o que eles queriam ouvir. Jesus está pouco ligando para o que a gente quer ouvir. Jesus não se importa nem um pouco com o que a gente quer ouvir. Ele se importa com o que ele tem para falar. Ele se importa com o que ele tem para dizer. Por isso que eu estou chamando de uma conversa adulta de Jesus sobre evangelho, sobre fé, sobre crer, sobre seguir a Jesus. Quando ele chega e chama a gente para a realidade, eles vão botar o pezinho no chão. Vamos botar o pezinho no chão. Vamos conhecer onde estamos pisando. Vamos entender qual é a lógica desse negócio. Qual é a lógica disso que eu estou dizendo para vocês? Porque se vocês não compreenderem a lógica disso, vocês não vão entender nunca o que eu estou querendo dizer. E é isso que Jesus está falando aqui. Por isso que, normalmente, esses textos não estão entre aqueles preferidos, os decorados. Sabe aquelas coisas que a gente fala? Agora cada um vai dizer um texto preferido seu. Isso aqui não está. Nunca é texto preferido. Nunca é texto do coração. Isso aqui não é texto do coração. As vezes em que Jesus fala sério com seus discípulos, não são textos do coração. Não são aqueles que a gente gosta de ouvir, não são aqueles que a gente gosta de dizer. Na verdade, nós temos duas Bíblias. Nós temos a Bíblia daquilo que Jesus realmente disse e a Bíblia daquilo que a gente gosta de lembrar e gosta de guardar. Na maioria das vezes, a Bíblia que a gente gosta de lembrar e de guardar não tem muito a ver com aquilo que Jesus disse. Os textos que nós gostamos de lembrar não têm a ver com as conversas sérias que Jesus tinha com seus discípulos. E aqui é uma delas. Então, ninguém elege esse aqui versículo preferido. Você não vai ouvir. Qual é o seu versículo preferido na Bíblia? O que Jesus diz que você mais gosta de ouvir? Não vai ouvir, ninguém vai ouvir a pessoa dizer: aquele que tentar salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por amor de mim e do Evangelho vai salvá-la. Não gosta? Porque ninguém gosta de perder. E não cai bem. Arranha o ouvido da gente ouvir Jesus dizendo uma coisa dessa: quem perder é que vai ganhar. Porque na nossa lógica da sociedade consumista, da sociedade imediatista que vivemos, da sociedade concentradora de poder e de riqueza, essa lógica não existe, porque a lógica dessa sociedade é: vai ganhar para ganhar. Não existe vai perder para ganhar. É só vai ganhar para ganhar. Então ninguém vai dizer isso como seu versículo preferido, mas é a essência do que Jesus fala sobre o Evangelho. É tão essência que das 8 vezes, veja, Marcos tem 16 capítulos. Cada capítulo aí é aproximadamente com 30 versículos. Desse todo Marcos, dessa íntegra do texto de Marcos,
ele fala em evangelho 8 vezes, uma das 8 é isso: vai perder para ganhar. Tem que perder para ganhar. Então é tão essencial para Jesus isso, que de todo o evangelho de Marcos, das 8 vezes que ele fala em evangelho, uma delas tem a ver com perder para ganhar. Então, é uma conversa adulta, não é para ter com qualquer um. Não é para ter com quem quer fazer do evangelho uma festa, com quem quer fazer de igreja clube, com quem quer fazer da caminhada do discipulado uma farra. Não é. Não é para quem está pensando que é só rosas, doces, bombons, não é? Uma pena que não é, porque bombom é bom, é beça, mas não é. Não é. Agora, é claro que para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, vai perder sua vida por causa de mim e do Evangelho para salvá-la. É claro que a gente tem que entender o que ele disse antes e o que ele disse depois. Isso aqui não está isolado. A gente leu só esse versículo aqui, mas não se lê a Bíblia destacando versículos. A Bíblia não era dividida em versículos, capítulos, nada disso. A Bíblia era um texto único. Ela só foi dividida em capítulos no século XIII e em versículos no século XIV. De 2000 anos do cristianismo, foi praticamente ontem. Para facilitar a gente achar os textos que a gente quer achar. Mas o escritor não escreveu em capítulos e versículos. E até o século XIII e até o século XIV, ninguém lia em capítulos e versículos. Lia o texto todo. Lia a coisa toda, para ter sentido. Então, é claro que a gente tem que olhar para o que Jesus Cristo falou antes e falou depois. O que é que significa perder a vida por amor a Jesus e ao Evangelho para salvá-la? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? O que é que significa perder a vida para salvá-la? Então vamos lá. Vamos recordar ali o que Jesus falou ali um pouco antes e falou um pouco depois, porque isso aqui é o núcleo. O que está ali circunscrito em torno desse núcleo? Bom, imediatamente antes, Jesus diz uma coisa que já dá uma primeira pista. E que já leva a gente a entender o seguinte: perder a vida por amor de Jesus e do Evangelho, para salvá-la, tem a ver, em primeiro lugar, com renunciar a si mesmo. E é isso que ele diz um versículo antes. No verso 34, ele diz: se alguém quiser me seguir, quiser vir comigo, quiser se tornar meu discípulo, renuncie a si mesmo, esteja disposto a carregar a sua cruz, e então siga-me. E aí ele vai emendar: quem não perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, não vai salvá-la. Tem que perdê-la para salvá-la. Então, perder a vida para salvá-la significa, em primeiro lugar, renunciar a si mesmo. E renunciar a si mesmo tem a ver com renunciar o ego. Quebrar a arrogância do ego. Quebrar o orgulho do ego. Quebrar a soberba do ego. Então, a primeira coisa que significa perder a vida significa perder o meu eu no centro. E aí Jesus está dizendo: olha, se alguém quiser me seguir, tem que sair do centro da sua própria vida. Tem que renunciar ao ego. Tem que renunciar a si mesmo. Esse si mesmo que se sente o centro do universo, esse si mesmo
que quer que tudo gire em torno dele, esse si mesmo, que vive atrás dos seus próprios interesses, magoe a quem magoar ou pise em quem precisar pisar, esse si mesmo que é cheio de arrogância e de soberba, esse si mesmo que quer brilhar sozinho, esse si mesmo que quer ser aplaudido sozinho, esse si mesmo que quer sempre ser elogiado, esse si mesmo que precisa desesperadamente da atenção dos outros o tempo todo, esse si mesmo que tem que estar sempre com a razão, esse si mesmo que tem que ser sempre o dono da verdade, esse si mesmo que tem que monopolizar tudo, esse si mesmo tem que morrer. Esse si mesmo que atrapalha todas as relações tem que morrer. Esse si mesmo que quer projetar nos outros o que ele mesmo é, tem que morrer. Esse si mesmo que espera que os outros sejam apenas uma continuidade do seu próprio ego, tem que morrer. Esse si mesmo que quer manobrar e manipular tudo para seus próprios interesses, tem que morrer. Esse si mesmo que está no centro, tem que sair do centro, e no centro tem que colocar Jesus. Quem não perder desse jeito, não se salva. Quem ficar agarrado a si mesmo, vai afundar consigo mesmo. Eu me lembro quando a Luísa, minha primeira filha, estava aprendendo a andar. A primeira vez que a Luísa andou, foi dentro de um shopping, olhando para uma vitrine, de uma loja, uma vitrine, e foi em direção à vitrine. Nunca mais na vida deixou de fazer isso. Foi a primeira vez. Aquela vitrine colorida, aquela coisa. Mas antes disso a gente tentava, né? Uma vez em casa, segurava na mão dela, vai lá, anda. E ela dava um passinho e tal, mas de repente ela lembrava que não sabia andar, caía. Uma vez, ficou lá a mãe, lá, eu aqui, vai lá na mamãe. Ela foi andando. De repente, lembrou que não sabia andar, olhou procurando alguma coisa que se segurar, não achou nada, segurou nela mesma, caiu. É o que acontece com a gente quando a gente se segura em si mesmo. Esse si mesmo engana a gente. E quando a gente se segura em si mesmo, a gente afunda junto com ele. Quando nós nos agarramos no nosso ego, a gente afunda junto com o ego. Quando a gente se agarra na nossa arrogância, a gente se afunda com a arrogância. Quando a gente se agarra no nosso orgulho, a gente afunda junto com o orgulho. Junto. Por isso que Jesus falou, ou você perde isso ou não se salva. Qual é a primeira coisa que o salva-vidas faz quando vai tirar alguém da água? Espera a pessoa cansar de se debater. Se você vai tirar alguém da água ali para salvar e estiver se debatendo, eu tive uma história triste de um aluno meu do seminário, pastor de uma igreja, num acampamento de carnaval, um adolescente da igreja se afogando no rio. Ele pulou no rio para tentar salvar o menino, morreram os dois. Uma pessoa que está tentando se debater para sair da água, se você vai para pegá-la ali, não adianta, o risco de afundar junto é grande. O que o salva-vidas faz? Espera ela cansar, e aí vai e pega. A gente fica querendo se debater sozinho e acaba afundando. E aí Jesus diz, primeiro tem que perder, depois vai salvar. Jesus espera a gente se convencer que agarrado nesse ego a gente afunda. Jesus espera a gente bater bastante a cabeça na parede, até aprender que agarrado ao nosso orgulho a gente afunda. Aí ele vai, agora aprendeu, perdeu, abriu mão, renunciou a si mesmo, então está pronto para me seguir. Renunciou a si mesmo, renunciou a esse ego, renunciou a essa arrogância, renunciou a essa soberba.
agora está pronto para me seguir. O Joia Júnior foi um poeta entre os evangélicos, era da igreja de Vila Mariana, lá em São Paulo, e fez muitos poemas que muita gente falava de cor. Mas ele tinha um poeminha que dizia o seguinte: quando eu quero estar no trono, Jesus vai para a cruz. Se eu quero colocar Jesus no trono, eu é que vou para a cruz. No trono, ou só cabe Jesus, ou só cabe eu. Não tem como eu e Jesus ficarmos no trono. Ou estou eu, ou está Jesus. Se eu estou no trono, ele está na cruz. Mas se eu quero Jesus no trono, eu faço como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso. Quer perder a sua vida, quer salvar a sua vida, precisa perdê-la. Quem tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. E a primeira coisa que isso significa é isso: quem quiser me seguir, renuncie ao si mesmo. E aí sim, nesse trono em que só eu caibo, venha e me siga. A segunda coisa que o perder a vida para salvá-la significa, tem a ver com o que vem no verso seguinte. No verso 36, Jesus diz: que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então, perder a vida para salvá-la, em primeiro lugar, tem a ver com renunciar a si mesmo, renunciar ao seu próprio ego e dar essa centralidade a Jesus para segui-lo. A Ele, aos seus ensinos, ao Evangelho. Isso ocupa a centralidade da vida e eu vou segui-lo. É a primeira coisa: eu perco para salvar. Eu perco para me salvar quando eu renuncio a mim mesmo. A segunda coisa que eu preciso perder para me salvar é saber enxergar essa essência da vida e dar importância ao que realmente na vida é essencial, em vez de me apegar ao que é trivial. E aí Jesus está falando muito sério quando ele diz: olha, essas pessoas que vocês veem aí tentando ganhar o mundo, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Olha, o que tem de gente perdendo a alma? E agora eu não estou pensando só em termos de eternidade, não. Eu estou pensando em gente que vira zumbi por causa de dinheiro. Eu estou pensando nesses grandes milionários, concentradores de riqueza, que são verdadeiros zumbis. O cérebro virou uma paçoca. Perderam a alma, são secos, são ocos. Perderam a sensibilidade, perderam o senso de ser humano, porque o dinheiro se tornou tudo, a matéria se tornou tudo, o material se tornou tudo, o ter e o dominar se tornou tudo. Perderam a alma, são zumbis, rindo e achando que estão felizes. Se realizam no dominar, se realizam no comprar, se realizam com o poder, mas um cérebro de paçoca. Gente sem alma, gente vazia. É disso que Jesus está falando. O que adianta ganhar o mundo? O que adianta ser dono do mundo? O que adianta ser o mais poderoso do mundo e ser aquele zumbi sem alma? Então, Jesus diz: olha, há uma essência que não é isso aí. Ele já disse isso em outras vezes. Ele disse: olha, não concentrem riquezas. Não fiquem acumulando riquezas ilimitadamente, indefinidamente. Não queiram ser os donos de todas as riquezas do mundo. Porque isso aí acaba. Isso enferruja.
Querem acumular? Acumulem as coisas que agradam os céus. Acumulem coisas que venham de cima para inspirar as pessoas. Acumulem para a alma. É disso que Jesus está falando. Essa alma aqui não tem muito a ver com a eternidade, não. Tem a ver com agora. Tem gente que agora está vivendo sem alma. Tem gente que agora é uma mente vazia. Tem gente que agora é um corpo vazio. E chamam isso de vida. Eu estava lendo a entrevista de um desses políticos que a gente adora. E ele estava dizendo, esse negócio de ser deputado é uma coisa, a gente olha, não é brincadeira, isso suga a gente. Olha, é um fardo pesado. Não é brincadeira, não, isso é muito sacrifício. Aí o repórter perguntou, então por que o senhor não deixa? Aí ele olhou, e num raro momento de sinceridade que essa gente tem, ele disse, querido, você sabe o que é você não precisar botar a mão numa maçaneta, porque sempre tem alguém para abrir a porta para você? Como é que você deixa isso? Como é que você larga isso depois que se acostuma com isso? Não larga, vende a mãe para continuar nisso. É disso que Jesus está falando. Quando a gente perde, inclusive, a capacidade de medir o que realmente vale a pena na vida e o que dá leveza à vida, o que é viver de fato. E Jesus então diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, e ficar igual a esses zumbis, achando que estão vivendo. Se não perder esse encanto pela trivialidade e se encantar e começar a se encantar com o que é essencial no ser humano, com o que realmente vale a pena, com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tá bem? Se você me perguntar o que é essencial na vida, eu vou te dizer, é aquilo que o dinheiro não compra. Que dinheiro no mundo compra. As pessoas amarem você, dinheiro no mundo não compra isso. Você, cheio de dinheiro, vai passar a vida em dúvida se estão com você porque te amam ou se realmente só estão interessados no seu dinheiro. Esse é o seu inferno. Esse vai ser o seu inferno. Agora, as pessoas amarem você de fato, por amarem, isso o dinheiro não compra. Você se realizar como ser humano, sabendo que abençoa outras pessoas, esse dinheiro não compra. Ter saúde, dinheiro não compra, porque tem muita gente que está cheio de dinheiro e não está conseguindo resolver o problema da sua doença. Outra coisa que dinheiro não compra é visão boa para você enxergar o degrau e não cair nele. Então é isso. Quem não perder a sua vida não vai salvá-la. Se quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Em primeiro lugar, tem que perder o quê? Perder o si mesmo. Renuncia a si mesmo, renuncia ao ego, renuncia à soberba, ao orgulho, à arrogância natural que todo ser humano tem de querer ser o centro do universo. E faça de Jesus o centro do seu universo. E me siga de Jesus. Essa é a primeira coisa que ele diz que precisamos perder. A segunda coisa é chamarmos de essencial o que não é essencial. É concentrarmos o essencial da vida só no material. É nos esquecermos de que a primeira tentação de transformar pedras em pães, Jesus respondeu, não é só disso que vive o homem. Não adianta ter dinheiro para comprar os pães inteiros do mundo, porque não vai saciar. A fome humana, não.
saber reconhecer o que de fato é essencial na vida e saber distinguir do que o dinheiro não compra. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma de Jesus? E a terceira coisa que perder a vida para salvá-la significa está no verso 38, no verso que fecha esse trecho, quando Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras. Isso é importante, porque quando você pede para alguém citar esse versículo, só diz isso: aquele que se envergonhar de mim, não. Aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, que é a mesma coisa. Jesus está se referindo aos seus ensinos. Aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, em meio a esta geração adúltera, corrompida e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai e com os anjos. Isso tem a ver com os ensinos de Jesus. Perder a vida para salvar é casar-se de tal forma com os ensinos de Jesus e estar tão disposto a colocar em prática os ensinos de Jesus, que nada segura. Ele veste aquela camisa. Ele vai viver aquilo. Não é página entre duas capas pretas, no caso aqui, duas capas vermelhas. Não é versículo para ficar sendo decorado. Não é conhecer um salmo inteiro de cor. Não é conhecer a Bíblia inteira de cor. É colocar em prática os ensinos de Jesus, como diz Tiago. Não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. O que Jesus está procurando não são ouvintes da palavra, são praticantes. Uma das fotos mais repugnantes que eu vi foi de um rato com uma enorme orelha humana no lombo atrás, que a engenharia genética tinha desenvolvido nas experiências de como desenvolver uma orelha humana, caso precise implantar em alguém que perde a orelha, por exemplo. No início dessas experiências, eles fizeram lá as aplicações necessárias num rato, e uma orelha humana cresce, daquele trabalho genético, cresce uma orelha que era quase do tamanho do ratinho ali. Essa era a foto. Mas tem muita gente que é exatamente isso aí, tem uma orelha enorme, mas não vive aquilo que está ouvindo. Só tem orelha. Só está ouvindo. Ouve bem. A ouvinte é um ouvinte ótimo, mas morre ali. E aí Jesus diz: olha, quem se envergonha de mim e das minhas palavras, que é a mesma coisa. Quem ama a Jesus, ama seus ensinos. Quem diz que obedece a Jesus, está dizendo que obedece seus ensinos. Quem diz que honra Jesus, está dizendo que honra seus ensinos. Não separe, é a mesma coisa. Não adianta dizer: eu sou apaixonado por Jesus, e não coloca... É nada, é mentiroso. Não é apaixonado coisa nenhuma, porque não se mistura a pessoa de Jesus com os seus ensinos, a coisa não se separa, elas estão juntas. Amar a Jesus significa viver seus ensinos. Não tem dubialidade nisso. Não tem. É hipocrisia dizer que ama a Jesus e não colocar em prática os ensinos de Jesus. Amar, perdoar, ser misericordioso, ser manso, ser bondoso. Meu Deus do céu, e aquilo tudo que a gente já conhece, que vive repetindo, e às vezes fica só na repetição, e não se vive nada disso. E aí Jesus diz: olha, é vergonha de mim. Quem ouve e não coloca em prática, é vergonha de viver o que eu ensino. Se tem vergonha de viver o que eu ensino, não serve para me seguir. Serve para ir no culto, assistir o culto, serve para ficar cantando uns cânticos ali legais, serve para ficar frequentando os encontros sociais da igreja, para isso serve, mas não serve para me servir.
não serve para ser meu discípulo. Não serve para estar junto comigo. Serve para estar junto com o pastor lá, mas comigo não. Porque para estar junto comigo, diz Jesus, tem que obedecer meus ensinos. Porque quem tem vergonha de mim e das minhas palavras, não é digno de mim. Não me siga. Não vem que não tem. Então, perder a vida para salvá-la é viver os ensinos de Jesus acima de todas as coisas. É colocar os ensinos de Jesus como nossa referência. Não adianta você dizer, Jesus é a minha luz. Isso não quer dizer nada. Isso é discurso vazio, isso não quer dizer nada. Jesus é a minha luz. Não quer dizer nada. Agora, se você diz, Jesus é a minha luz, porque Ele ilumina meu caminho, mostrando o que eu preciso fazer, aí sim Ele é sua luz. Se você diz que Jesus é sua luz, porque os ensinos dele iluminam o seu caminho, as suas decisões e as suas escolhas são feitas à luz dos ensinos de Jesus, aí Ele é sua luz. Agora, fora isso, querido, é só letra de hino. É só discurso vazio. Não venha dizer que Jesus é a sua luz e você vive como se Ele não tivesse ensinado nada. É mentira, é hipocrisia, não adianta para nada. Não serve para nada. Dizer Jesus é o meu Senhor e ignorar o que Ele ensinou, discurso vazio, não serve para nada. Não serve para nada ficar cantando que Jesus é o Senhor e ficar com aquele ódio no coração em vez de perdoar. E ser um insensível sem misericórdia. Não adianta. Está lá dizendo que Jesus é o Senhor. Ó, essas luzes desses refletores têm mais poder do que esse cântico seu de que Jesus é o Senhor, se você não está vivendo o que Ele ensinou. É disso que Jesus está falando. É a conversa séria que Jesus está tendo com seus discípulos. Sem enfeites, como eu disse. Sem ornamentos, sem música de fundo. Sem música de fundo para enternecer. Mas é conversa séria. É a conversa séria de Jesus com aqueles que querem segui-lo. Então eu me propus esta noite a ter essa mesma conversa séria com você. E dizer para você exatamente o que Jesus disse. Olha, se quiser salvar a sua vida, com o seu ego no centro, desprezando o que é realmente essencial, para ficar concentrando o que não é, e me chamando de Senhor sem fazer o que eu ensino, não vai salvar a vida. Vai morrer agarrado com o seu ego, vai afundar agarrado com as trivialidades que você chama de essência, e vai se afundar agarrado com a vergonha que você tem de viver como eu ensinei você a viver. É disso que Jesus está falando. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, nesse sentido que Jesus deu aqui, esse vai salvá-la. Isso é o Evangelho. Por isso que a gente está falando dessas 8 vezes em que a palavra Evangelho aparece em Marcos, e o contexto em que elas estão, e o que o Evangelho realmente exige da gente. A resposta é nossa, tá bem? A resposta é de cada um. Jesus lançou as redes, e quando puxou, ele disse, vamos ver o que vem. Por isso ele contou a parábola dos pescadores que lançavam as redes, traziam os peixes. Aí depois se sentavam na praia e separavam os peixes bons dos peixes ruins. Na cultura judaica, lá dos discípulos, dos judeus, primeiros discípulos de Jesus, que eram judeus, todos eles, do judaísmo, você tinha peixe bom para comer e peixe que não servia para comer, dentro de toda aquela legislação de Moisés lá que a gente conhece bem.
Então eles separaram. Os peixes que a lei de Moisés deixa a gente comer, a gente guarda no cesto para levar, para vender e para comer. Os que não servem, a gente devolve para o mar. Não é porque está na rede que vai ser aproveitado, não. Ele está na rede só. Ele só está na rede. E aí Jesus disse, é isso que vai acontecer com vocês. Vocês estão todos na rede. Está todo mundo na rede. Mas naquele dia, será separado o que renunciou a si mesmo e me colocou no centro da sua vida. O que deu valor ao que realmente é essencial na vida, sabendo distinguir e não ganhou o mundo todo para perder a alma. E aquele que não se envergonhou de mim nem dos meus ensinos. Separa os outros para o mar. Estar na rede não quer dizer nada. Estar na rede não quer dizer nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós todos aqui estamos na rede. A igreja é uma grande rede. Ser evangélico é uma grande rede. Ser cristão é uma grande rede. Está todo mundo ali. Você tem tudo ali, evangélico, cristão, e está tudo lá. É uma rede enorme, cheia de peixe. E não quer dizer nada. Só está na rede. Quem realmente vai para o cesto? O peixe bom que vai para o cesto, Jesus é que vai separar à luz do que fizemos com o Evangelho. Então, o que importa, minha gente boa, não é estar na rede. O que importa é ir para o cesto. Porque na rede está todo mundo. O que importa é Jesus olhar e dizer, esse vai para o cesto. Esse não. Volta para o mar. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas esse não. Esse vai para o cesto. Porque renunciou a si mesmo e me seguiu. Porque soube preservar sua alma em vez de querer ganhar o mundo inteiro e perdê-la. Porque não se envergonhou de mim, nem das minhas palavras, e viveu o que eu ensinei. Esses são os que me seguiram. Que não estejamos só na rede. Que não sejamos apenas aqueles que estão na rede. Mas que nós sejamos aqueles que vão para o cesto. Que sejamos aqueles a quem Jesus olha e diz, esse entendeu. Esse entendeu. Esse entendeu o que é o Evangelho, esse entendeu o que o Evangelho pode fazer na sua vida. Esse entendeu o que é me seguir. Esse entendeu o que é me chamar de Senhor. Esse entendeu. Que sejamos estes, para os quais Jesus Cristo olha e diz, venham, meus servos bons e fiéis, vocês foram fiéis no pouco, e agora receberão no muito. Entrem para a glória do seu Senhor. É desses que Jesus Cristo está querendo que venham e o sigam e façam parte do seu Evangelho. Que nós sejamos esses e que o Senhor nos abençoe assim. Amém.